lançado em 2012. Django Livre é um filme que carrega a marca inconfundível de Quentin Tarantino, violência estilizada, diálogos afiados, humor ácido e uma estética única. Ambientado no sul dos Estados Unidos, 2 anos antes da Guerra Civil, o longa mergulha no período da escravidão com uma abordagem ousada e, ao mesmo tempo, cinematographic. Tarantino brinca com os gêneros do faroeste e do blaxploitation, criando algo completamente novo, um western moderno, com alma de vingança, justiça e redenção. A trama gira em torno de Django, um ex-escravizado, que, com a ajuda de um caçador de recompensas alemão, parte em busca de sua esposa, resgatando-a das garras de um cruel fazendeiro. O roteiro é poderoso e não foge de polêmicas. Tarantino não suaviza os horrores da escravidão, mas também não os trata de forma didática. Em vez disso, insere o espectador num universo tenso, onde a brutalidade do passado é mostrada sem filtros, mas com a dose de exagero artístico típica do diretor. Essa forma de contar a história divide opiniões. Enquanto uns o consideram corajoso e necessário, outros veem o uso da violência como algo gratuito. No entanto, não há como negar que a proposta de Django Livre é impactante e difícil de ignorar. A performance do elenco é um dos maiores trunfos do filme. Jamie Foxx entrega um Django com força e intensidade, conseguindo transmitir a dor do passado e a firmeza de quem busca justiça. Christoph Waltz, como Dr. King Schultz, é um espetáculo à parte. Com sua atuação carismática e sagaz, ele praticamente rouba todas as cenas em que aparece. Não à toa, levou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Leonardo DiCaprio, interpretando o vilão Calvin Candy, surpreende por sua entrega e frieza. Já Samuel L. Jackson constrói um personagem complexo e perturbador, que desafia o espectador a repensar conceitos sobre submissão e poder. A trilha sonora é uma mistura eclética de gêneros que, à primeira vista, parecem incompatíveis com O Vale Oeste, mas na prática funcionam perfeitamente. De hip-hop moderno a clássicos do faroeste, a música em Django Livre é um elemento narrativo por si só. Cada canção contribui para o tom dramático ou irônico de determinada cena, ampliando o impacto emocional e a identidade visual da obra. Isso mostra mais uma vez como Tarantino tem controle absoluto sobre a atmosfera de seus filmes. Do ponto de vista técnico, o filme é impecável. A fotografia de Robert Richardson capta o calor escaldante do sul dos Estados Unidos da América e traduz isso em tons quentes, poeira e planos abertos que lembram os faroestes clássicos. A direção de arte também merece destaque, criando cenários que transitam entre a opulência das plantações e a miséria dos acampamentos de escravizados. Já a montagem, com cortes precisos e ritmo envolvente, mantém o espectador preso do início ao fim, mesmo com mais de 2 horas e meia de duração. No quesito bilheteria, Django Livre foi um verdadeiro sucesso. Com um orçamento estimado em $100 milhões, o longa arrecadou mais de 425 milhões em todo o mundo. Além disso, foi amplamente premiado, vencendo o Oscar de melhor roteiro original e figurando entre os filmes mais comentados do ano. A aceitação do público e da crítica consolidou o longa como um dos mais importantes da carreira de Tarantino, e também como uma das produções mais marcantes do cinema nos anos 2010. Curiosidades sobre o filme ajudam a enriquecer ainda mais a experiência de quem o assiste. Por exemplo, Leonardo DiCaprio quase desistiu do papel de Calvin Candy por achar o personagem extremamente cruel. Foi Samuel L. Jackson quem o convenceu a seguir em frente. Em outra ocasião, durante uma das cenas mais intensas, DiCaprio cortou a mão de verdade, mas continuou atuando como se nada tivesse acontecido, e essa tomada acabou sendo usada no corte final do filme. São detalhes assim que mostram o nível de dedicação envolvido na produção Quentin Tarantino, que já era conhecido por filmes como Pulp Fiction e Kill Bill. Se reinventou mais uma vez em Django Livre, ele demonstrou que é possível homenagear um gênero tradicional como o western, ao mesmo tempo em que se discute temas sensíveis com inteligência e impacto. Tarantino não tem medo de provocar, e é exatamente isso que o torna um dos cineastas mais originais de sua geração. Seu estilo pode não agradar a todos, mas com certeza deixa uma marca. Apesar de todo o mérito artístico, Django Livre não escapa das críticas. Alguns apontam o uso excessivo da palavra ofensiva N-word no roteiro, enquanto outros questionam se a violência gráfica não acaba banalizando o sofrimento histórico. Contudo, muitos defendem que o filme escancara o absurdo do racismo de forma proposital, jogando luz sobre um passado brutal, sem recorrer ao sentimentalismo. Nesse sentido, Django Livre provoca reflexões importantes, mesmo quando choca,
Django Livre não é apenas um filme de vingança ou um faroeste estilizado. Ele é, acima de tudo, um recado direto à história dos Estados Unidos. Uma provocação sobre feridas que nunca foram completamente cicatrizadas. Tarantino, ao revisitar o tema da escravidão, não faz isso como um historiador tradicional, mas como um artista que prefere exagerar para provocar. Ele mistura sarcasmo, violência gráfica e personagens caricatos para forçar o público a encarar a brutalidade de uma época que, embora antiga, ainda reverbera na sociedade atual. A figura de Django, por exemplo, carrega um peso simbólico imenso. Ele representa não só o homem que luta para salvar sua amada, mas também um símbolo de resistência, de emancipação e de protagonismo negro. Em meio a tantos filmes em que personagens negros foram relegados ao papel de figurantes ou estereótipos, Tarantino cria um herói que toma as rédeas da própria narrativa. Essa virada de papel, principalmente dentro de um gênero tradicionalmente branco e masculino como o western, é um dos maiores trunfos do filme. É interessante notar como a violência em Django Livre é tratada. Ela é intensa, por vezes cartunesca, mas nunca gratuita. Quando a violência é dirigida aos senhores de escravos, há quase um alívio cômico, menos como se o público, ao ver tamanha brutalidade sendo devolvida, finalmente pudesse respirar. Já quando os escravizados sofrem, a dor é sentida de forma crua, real. Essa diferença no tratamento visual e sonoro desses momentos mostra que Tarantino sabia muito bem o que queria provocar, emocionalmente, em cada cena. Ele faz o público rir, se incomodar e logo depois se questionar por que está rindo. Outro aspecto que merece atenção é a construção dos vilões. Calvin Candy, interpretado por Leonardo DiCaprio, é um dos antagonistas mais repulsivos e complexos da filmografia de Tarantino. DiCaprio entrega uma atuação impressionante, criando um personagem ao mesmo tempo charmoso e monstruoso. Já Steven, o mordomo vivido por Samuel L. Jackson, traz uma camada ainda mais inquietante à trama. Seu papel como colaborador do sistema escravista, mesmo sendo também um homem negro, levanta discussões profundas sobre poder, submissão e identidade. Esses personagens, longe de serem unidimensionais, ampliam o debate sobre as diferentes formas de opressão. A relação entre Schultz e Django é outro ponto que merece ser aprofundado. Mais do que parceiros de missão, eles se tornam reflexo um do outro. Schultz, apesar de branco, abomina a escravidão e trata Django com respeito. Igualdade menos, algo raro, até mesmo em histórias ficcionais, ambientadas nesse período. Ele funciona como um catalisador na transformação de Django, ajudando-o a descobrir sua força, mas também aprende com Django, reconhecendo sua coragem e capacidade de liderança. É uma relação de troca, construída com inteligência e emoção. No campo técnico, é impossível ignorar a genialidade da trilha sonora. Tarantino, como sempre, usa a música de maneira criativa. Em vez de limitar-se às composições típicas de época, ele aposta em artistas contemporâneos como Rick Ross e John Legend, criando uma fusão sonora que dá ao filme uma identidade própria. É como se Tarantino dissesse: essa pode se passar em 1858, mas ainda fala diretamente com os tempos de hoje. A música quebra a barreira do tempo e reforça o caráter atemporal da mensagem. Além disso, a montagem de Django Livre é um exemplo de como o ritmo é vital para manter o espectador imerso. Com mais de 2 horas e meia de duração, o filme poderia facilmente se tornar cansativo. Mas, com cortes bem posicionados, transições fluídas e cenas que mantêm a atenção em alta, a narrativa flui com naturalidade. O uso do zoom abrupto, típico dos faroestes dos anos 70, também é uma marca registrada que Tarantino resgata com maestria, reforçando a estética retrô sem abrir mão da modernidade culturalmente. Django Livre teve um impacto enorme. Ele reacendeu o debate sobre representatividade negra no cinema, o papel do humor em temas sensíveis e os limites da liberdade artística. Mesmo com as polêmicas, ou talvez por causa delas, o filme entrou para a história como uma das obras mais audaciosas de seu tempo. Não é à toa que, anos após seu lançamento, ainda se discute o que Django Livre representa. Ele abriu caminho para outras narrativas que abordam o racismo de forma direta, como 12 anos de escravidão, Corra e Judas e o Messias Negro. Tarantino, ao dirigir esse projeto, demonstrou mais uma vez sua habilidade de subverter gêneros e transformar referências em algo único. No final, Django Livre é mais do que um faroeste estiloso e um grito do liberdade em forma de cinema, um filme que mistura ação, crítica social
entretenimento de forma única. Seja pela sua coragem temática, pela força das atuações ou pela assinatura inconfundível de Tarantino, essa obra se tornou um marco. Assistir a Django Livre é se deparar com uma mistura explosiva de cinema autoral, denúncia histórica e puro estilo. Um clássico moderno que ainda dá o que falar e continuará relevante por muitos anos.